Bom, recomeçando nossas entrevistas no segundo semestre de 2018, hoje temos conosco o professor João Frederico Meyer, do Departamento de Matemática Aplicada, que é o professor mais antigo do Instituto. Aliás, por meus cálculos, você faz 52 anos que está na Unicamp, né, Johnny? Eu entrei em 1967, então eu estou vivendo o meu 52º ano. Não, 51º ano. Então, você tem 51, 52 anos do IMEC, e isso faz pensar que sua carreira tem sido uma coisa, digamos, importante na sua vida. Eu queria que você comentasse um pouco qual foi o nível de centralidade que tem na sua vida, ser um matemático, ser um professor, enfim, toda sua trajetória aqui. Desde o começo, ou seja... São duas perguntas, né? Ser matemático e ser matemático no IMEC. Com relação a ser matemático... Ser educador também. Ser educador. Com relação a ser matemático, eu posso dizer que a gente vivia anos muito difíceis. Uma cadeia de televisão até apelidou aqueles anos de chumbo. E o meu contato com a matemática foi um contato absolutamente revelador. Eu senti uma segurança na matemática que eu não sentia em outras ciências. Ajudou também o fato de que, como era no começo da Unicamp, eu sou da primeira turma, quem vinha dar aula aqui eram professores da USP, ou de São Paulo, não todos da USP, mas que tinham um brilho nos olhos. Eram pessoas que compraram um sonho do Zeferino e vieram aqui compartilhar esse sonho. Então, foi muito fácil fazer com que diversos dos primeiros 120 alunos não fossem estudar engenharia, como era o plano original, mas se dedicassem a outras ciências, ligadas àqueles professores entusiasmados, experientes, professores especiais mesmo, que vieram e nos seduziram para matemática aplicada, para estatística, para química, para física, para ciência da computação. E é claro que para as engenharias também, mas isso veio mais tarde. Então eu me sentia muito seguro com a matemática, porque eu achava que a matemática era bela, verdadeira, absoluta, universal, exata, e era um tempo em que a gente não tinha essa beleza, esse absoluto, essa verdade, essa exatidão na vida. É verdade que o fato de ter recebido para ler em 1966, antes de entrar na universidade, um livro do Paulo Freire que meu pai trouxe do Chile e falou, leia isto daqui, e me marcou muito e eu queria trabalhar com educação, e isso passou por cima da minha vontade de trabalhar com certos aspectos de engenharia. Eu gostava muito de engenharia civil e eu sonhava com a construção de pontes, que eu achava muito elegantes. Mas aqui houve uma sedução irreversível. Depois, em 1969, quando eu fazia meu terceiro ano, eu fui bolsista de iniciação científica do CNPq, orientado pelo Rodney, e ele nos fez usar variáveis complexas para estudar sistema mola-amortecedor. E aí eu fiquei seduzido pelas aplicações da matemática. Naquele tempo, a gente se formava e imediatamente começava a dar aula, porque faltavam professores que morassem aqui para pegar as turmas de 120 alunos, as muitas turmas de 120 alunos, de cálculo 1, de geometria analítica, de álgebra linear e de ciência da computação, de estatística, etc. Então, muitos de nós, daquelas primeiras duas turmas, fomos contratados e fizemos mestrado e doutorado dando aula, trabalhando. E mesmo no meu mestrado eu trabalhei com análise numérica, que é matemática aplicada, ou é matemática aplicável, mas havia uma sedução de matemática aplicada. Com isso eu acabei participando intensamente da vida do IMEC ao longo desses 50 anos. O Laércio até brinca, diz que o IMEC tem 50 anos e eu tenho 51 anos, porque em 1967 eu fui contratado para ser monitor de um computador IBM, naquele tempo se chamava cérebro eletrônico,
número 1130, que tinha 16K de memória. E empatado, era o maior computador, empatado com São Carlos, com a USP São Carlos, o maior computador do interior do estado de São Paulo. E depois ele foi melhorado, ele foi para 32K de memória. E o professor Imre Simon, falecido, saudoso, nos arrumou estágios para fazer na USP nos nossos períodos de férias. Então nós tínhamos uma bolsa bem pequena e nós ficávamos lá em São Paulo trabalhando na companhia, em computadores muito maiores e na companhia de pessoas que estavam abrindo o campo, digamos assim, da ciência da computação. E eu sempre fui para o lado da matemática aplicada, do lado da análise numérica. Então é mais ou menos, eu não sei se eu respondi tudo que você perguntou, mas é mais ou menos o meu contexto é esse. Eu estou aqui desde aquele tempo. Você mencionou aqueles professores iniciais que tinham brilho nos olhos. Quem eram? Rubens Murilo Marques. É um estatístico, deu aula de cálculo, deu a primeira disciplina de estatística para nós e ele nos impressionou sobremaneira pelo entusiasmo dele. Mauro de Oliveira César, que nos deu equações diferenciais ordinárias, introdução a equações diferenciais parciais, e ele nos pegava em Campinas e nos trazia no carro dele para assistir aula no campus aqui, porque era bem no período de transição entre o campus no centro da cidade, do lado do mercado, e o campus que estava sendo construído aqui. O professor Martins, um português que dava aula de física, que tinha vindo do ITA, e uma vez nos deu uma prova em que ele dizia o seguinte: põe o nome, põe o número, imagina uma porta com batente torto, escreva as equações que descrevem o movimento da porta. E eu fiquei, sinceramente, 15 minutos sem ter a mínima ideia do que eu ia escrever. Depois começou a sair alguma coisa, mas eram professores que trabalhavam muito com desafio, com propostas, também o professor Wolff, eu me esqueci do sobrenome dele, professor Irineu, e professores jovens da biologia, porque nós fazíamos o curso básico, então nós tínhamos todas as químicas, 2 biologias, 2 sociologias. Então eu tive aula com o professor Giuseppe Cilento, com o professor Petragnani, mas o Petragnani não me seduziu para química orgânica, que até hoje, para mim, tem aspectos de magia negra. Eu sei que é fácil, para quem sabe, para mim nunca foi. E nós tivemos esse privilégio de trabalhar com... Ah, sim, e claro, um dos mais importantes foi o professor Imre Simon, falecido há alguns anos, que nos deu o primeiro curso de programação e de cálculo numérico e que foi responsável por nosso acesso ao computador. Havia um general que cuidava do computador, general Valverde, e de acordo com a história relatada pelo Eustáquio no livro Mandarim, ele chegava e a primeira coisa que ele fazia era colocar o Colt 45 dele em cima da escrivaninha. E assim ele atendia professores, alunos, funcionários. E ele nos proibiu de usar o computador a não ser naqueles exercícios que o professor Imre tinha pedido. Quando o professor Imre soube disso, ele foi lá e falou para o general Valverde o seguinte: eles são obrigados a fazer todos os exercícios da minha apostila, todos os exercícios do livro e mais alguns que eu e ele vamos inventar. Então eles têm que ter acesso ao computador o tempo todo. E aí, a partir desse momento, nós tínhamos acesso ao computador 24 horas por dia e nos finais de semana também. Eu me lembro de ter passado alguns finais de semana trabalhando com dados de levantamento para outros cientistas também da Unicamp, que pertenciam ao quadro da Unicamp e estavam começando sua pesquisa. E isso, é claro, me seduziu para continuar aqui na Unicamp, não só para matemática aplicada, mas para continuar aqui no que a gente chamava naquele tempo de magistério superior. Você não mencionou um nome aí que não sei se é porque não foi professor seu daquela época ou não sei porque, o Biratã. Ah, não, mas o Biratã chegou mais tarde.
o Biratã chegou mais tarde. Sim, teve um outro professor, professor de César Las Fernandes, disse para nós o seguinte, Você é mais antigo que o Biratã na universidade? Sou bem mais antigo que o Biratã. Assim, vocês têm que fazer todos os exercícios do livro para se preparar bem para as provas. E eu fiz cuidadosamente todos os livros da teoria da medida, com a integração de Lebesgue, e que me influenciou. Hoje eu trabalho fortemente baseado nesse tipo de espaço. E aí eu guardei todos os exercícios. Quando chegou a turma quando chegaram os alunos da segunda turma para fazer o curso com o de César, ele falou assim: Johnny, nós estamos fazendo todos os exercícios, nós queremos conferir com os seus. E a professora, hoje aposentada, Miriam Scanavini, descobriu 2 exercícios que eu tinha feito errado. Então eu acabei tendo uma coleção de exercícios corretos, todos, do livro de Teoria da Medida de Aspão de Bongard. O professor Biratã chegou mais tarde. Houve um movimento de professores reclamando que havia professores de tempo integral que ficavam em São Paulo o tempo todo, só vinham aqui para dar aula. E aí houve uma solução de consenso encontrada pelo professor Zeferino Vaz, foi trazer o Biratã para trabalhar aqui. Isso foi em 1973, eu acho. Então eu já levava 2 anos aqui e a presença do Biratã aqui foi, na verdade, revolucionária para aquilo que nós fazíamos naquele tempo. Você falou da matemática como bela, verdadeira, absoluta, universal e exata. Aparentemente essa é uma ideia que você tinha pelo menos 50 anos atrás. Eu gostaria de saber se você continua dando todos esses adjetivos à matemática, ou agora considera um pouco mais feia, falsa, relativa, particular e inexata. Em vez de bela, hoje eu sei, estou falando de 50 anos como matemática, desde aluno de graduação. Eu fui bom aluno de matemática, mas eu detestava meus professores, então eu não queria saber de matemática. Foi só dentro da Unicamp que eu resolvi, não, é isso mesmo que eu quero. E eu hoje trabalho com a matemática que, para o meu, até onde eu sei, em vez de bela, ela é poderosa. Eu troco o adjetivo. Ela não é absoluta, ela é relativa. Quando a gente trabalha com matemática aplicada, a gente obrigatoriamente impõe hipóteses de simplificação. Isso é difícil para o matemático puro, dizer que eu não vou considerar todas as variáveis de um problema. Mas na vida real, o número de variáveis de acordo com Schrödinger, é igual ao número de Avogadro. Então nós temos que simplificar o problema. Então os nossos problemas são relativos às hipóteses e as soluções analíticas são pouquíssimas se comparadas com as soluções aproximadas. Alguém pode dizer, não, você me pedir para calcular a integral de seno, eu sei que é indefinido, eu sei que é menos cosseno mais uma constante. Eu digo, é verdade. Agora pega esse seno e imagina um infinito não enumerável de variações funcionais que podem ser feitas nele. Por exemplo, vamos calcular a integral da raiz xésima de seno de x. Pronto, eu já sou obrigado a trabalhar com a matemática que é aproximada. Então a matemática poderosa, a matemática aproximada, eu fiz um outro comentário, que a matemática é relativa às hipóteses. Com o fato de ser absoluta, eu acredito que a matemática é contextual. Em 1975 eu participava de um congresso e nesse congresso que aconteceu em Paris, o Biratã investia muito em fazer a gente viajar bastante e participar de eventos. Os americanos, ingleses e alemães diziam o seguinte: eu trabalhei 200 horas nesse problema e durante 200 dias eu fiz ensaios computacionais. Os russos diziam, eu trabalhei 200 dias no problema e trabalhei 200 segundos para fazer um ensaio computacional. E os franceses, que participavam desse congresso internacional, diziam o seguinte: eu trabalhei 100 dias fazendo análise e 100 dias fazendo a parte computacional. E foram os franceses que influenciaram a nossa linha de análise realmente, de análise numérica, de análise funcional, dando muita ajuda ao povo da Federal do Rio de Janeiro.
E por que essa diferença entre os russos, os americanos e os franceses? Bom, os russos não tinham computador. O computador que eles tinham em Novosibirsk foi um computador contrabandeado via Israel e África do Sul. Então eles tinham que fazer todo o trabalho teórico e depois faziam pouquíssimo tempo para fazer o ensaio computacional. E na França, por que esse meio a meio? Porque, como de Gaulle não quis proibir o Partido Comunista logo depois da guerra, o Eisenhower falou para ele, mas como você vai? Eles vão participar da eleição? O de Gaulle falou, vão. Quer dizer, estou imaginando essa conversa. Aí o Eisenhower falou assim, mas e se eles ganharem? Eu assim, o de Gaulle falou assim, eles assumem o governo. Mas eles são comunistas, sim. Mas os partisans tiveram uma grande participação dos comunistas para libertar a França do jugo nazista. E então a decisão foi que a França não poderia participar da OTAN. E o de Gaulle falou assim, mas como não participar da OTAN? Mas pelo menos o computador, o supercomputador, vocês vendem para a gente. Os Estados Unidos falou, não. Com o Partido Comunista podendo chegar ao poder, vocês não podem ter um supercomputador. Então de Gaulle, na sede da OTAN, fundou a Compagnie Internationale d'Informatique, na sede da OTAN, que criou o supercomputador Iris 7070 e depois o Iris 8080, que eu usei. Isso na pré-história, evidentemente. E então havia um forte esforço de análise numérica, de análise funcional, de análise aplicada, mas havia também acesso a um supercomputador, coisa que no âmbito de influência da União Soviética não existia, e que para os alemães, ingleses e norte-americanos havia computadores à vontade. Então, a matemática aqui, a matemática desenvolvida por esses três grupos e que se complementava, era uma matemática que dependia do contexto sociogeopolítico. É interessante isso, eu ter vivido uma coisa que tirou a matemática daquela matemática absoluta e colocou-a dentro de um contexto social, digamos assim. E eu acredito que a matemática que nós fazemos é essa. Aqui nós temos um grupo, aqui no IMEC nós temos um grupo muito forte de otimização. E eu olho para aquilo que eu faço para resolver problemas de biologia como sendo otimização. Na verdade, eu quero minimizar a norma ao quadrado de f de x menos a, por exemplo. E eu vejo isso como otimização. Meu primeiro grande trabalho em análise numérica foi um trabalho de otimização mesmo, de calcular usando elementos finitos, meros elementos finitos. E eu fui uma das primeiras pessoas da Unicamp a trabalhar com elementos finitos. Isso faz muito tempo. Você começou, bom, pelo menos teve uma vocação, sim, começou fazendo análise numérica e depois você virou biomatemático. Isso foi uma transformação súbita ou como que foi? Uma transformação que ainda está acontecendo, Mário. É que, naquele tempo, muito da biomatemática era feita em sistemas, eu quase falei sisteminhas, como se fosse pejorativo. Não é essa a ideia. É que nós trabalhávamos com sistemas 2x2 porque nós conseguíamos analisar o plano de fase. Nós não tínhamos recursos computacionais para analisar corretamente um espaço de fase. Nós calculávamos autovalores de matrizes relativamente pequenas. Não era muito fácil com um computador com 32K de memória, depois o 360, depois o PDP-10, depois o PDP-11. Não era muito fácil você fazer isso com matrizes muito maiores. Então, o que aconteceu com os problemas quando a vida real invadiu a biomatemática teórica? Aconteceu que a gente passou a trabalhar com mais populações. Aconteceu que os nossos problemas se tornaram mais complexos. E aí, a matemática poderosa, pela aproximação, tinha que ser resolvida com auxílio de análise numérica. E eu me tornei o empregado de todo mundo que fazia biomatemática aqui. Eles tinham um problema e falavam assim, Johnny, precisa resolver esse problema aqui para mim. E eu ia lá e fazia um programa com análise numérica e apresentava uma resposta que servia ou não. Mas eu continuo trabalhando, eu ainda me considero um analista numérico, continuo trabalhando com análise numérica,
continuo programando, não mais em Fortran F4, evidentemente. Por quê? Em Fortran F4, o Fortran F4 que eu usei tinha algarismo romano, Mário. Hoje eu certamente usaria Fortran F120, quando já tem algarismos arábicos. O Fortran F4 realmente era um programa que tinha um comando chamado GoTo, que a gente chamava pejorativamente de Goto, que você chegava num determinado lugar do programa e falava para ele, vá para o comando 125. Aí o Fortran voltava ao primeiro comando e saia procurando até achar o 125. Na linha de baixo você fala, vá para o comando 126. Ele não sabia o que era 126, ele voltava ao primeiro comando e ia indo até achar o 126. Hoje não, hoje o Fortran é uma linguagem estruturada. Eu peguei essa transformação aqui do Fortran para o Pascal. E aí nós aprendemos a trabalhar com linguagens estruturadas, e aí então eu sou adepto do Fortran, eu acredito que nós podemos usar programas que exprimem respostas qualitativas melhor que o Fortran, mas eu ainda confio mais no Fortran para fazer as contas. Se bem que na minha tese de doutorado, eu cheguei para a professora Maria Cristina de Castro Cunha e falei, o meu programa está certo, eu juro que está certo. Eu estou usando o Cholesky, inclusive, e ela falou, você usa precisão dupla? Eu falei, uso. Ela falou, o programa da biblioteca do Fortran, que nós usamos aqui, para Cholesky, não funciona em dupla precisão. Aí eu, como analista numérico, fiz o meu programa e pronto, acabou, estava pronta a minha tese. Foi assim um marco da minha vida, porque eu fui capaz de acrescentar uma coisa à santa linguagem do Fortran. Hoje, eu acredito, Mário, que nós sabemos fazer 4 coisas em matemática prática: somar, subtrair, multiplicar, e se não for um número muito grande para um número muito pequeno, nós sabemos dividir. É por isso que a matemática é poderosa. É porque, sabendo fazer isso, nós resolvemos problemas de altíssima complexidade. E aí alguém da biomatemática chega para mim com um pepino horripilante e eu sou capaz de ajudar fazendo a parte da análise numérica. Então as pessoas que trabalham comigo, em geral, trabalham a biomatemática sob uma ótica forte de análise numérica e de simulações computacionais. Johnny, você é bem conhecido como um docente, um educador excepcional. Quais são seus segredos? Essa é uma pergunta que, se você tivesse dito que você iria fazer, eu pediria que você não fizesse. Eu sou um docente intuitivo. Mais recentemente, eu tenho trabalhado, uma coisa que me ajuda é supor que os alunos são adultos e são maiores de idade e são responsáveis. É claro que eu já encontrei alunos que não são, na pós-graduação inclusive, mas no geral isso facilita as coisas para mim. Uma outra coisa que eu acredito é que eu acho que quando um aluno faz uma prova, aquela prova representa só o que ele fez naquele momento. Em outro dia, na mesma prova, o aluno pode fazer menos ou pode fazer mais. Eu fui banco de um concurso em Ouro Preto, Mário, em que, para evitar qualquer suspeita de fraude, o aluno acabava de fazer a prova por escrito e ele lia essa prova por escrito e era filmado por uma câmera de TV. E eu escutava aquilo e depois eu ia corrigir o trabalho escrito dele. E esse professor que participava do concurso, lendo a prova dele, falou, e a matriz não é inversível. Ele falou, não, a matriz é inversível. Eu não tinha lido a prova dele ainda. Ele mesmo corrigiu o que ele tinha feito, tinha acabado de fazer na prova. Então, eu gosto de colocar nas provas uma questão para o aluno mostrar o que sabe. Como, por exemplo, cite um assunto importante da matéria que as questões anteriores não abordaram e justifique por que é importante. Isso ajuda o aluno a mostrar o que sabe.
E eu gosto muito também de trabalhar com projetos em que o aluno é obrigado a ir para a biblioteca e construir conhecimento. E aí parece que eu ensinei. E não foi. Foi o aluno que, por necessidade, aprendeu. Agora, o meu pai foi professor, me fez aprender a teoria de Paulo Freire. Minha mãe foi professora. Minhas 3 irmãs são professoras. Então eu sempre vivi muito esse ambiente de docente. E a primeira aula que eu dei, Mário, eu fui muitas coisas na minha vida, mas uma das coisas que eu fiz foi ser professor de inglês. E a primeira aula que eu dei foi em 1962. Ensinar uma língua é um jeito muito interessante da gente interagir com o aluno, da gente fazer uma troca com o aluno. Mais do que quando você ensina programação. Eu já dei aula de Basic. E era só transmitir informação. Não era uma coisa assim criativa, como o aluno inventa uma frase, cria uma frase e você corrige, ou o aluno inventa uma solução. Eu me lembro de um programa feito pela professora Margarida, que era: use matemática para desenhar um chapéu de cangaceiro. O aluno tinha que inventar as funções, tinha que inventar o programa, era muito criativo. E cá entre nós, os chapéus de cangaceiro que os alunos desenhavam eram muito mais bonitos do que aqueles desenhados pela Sandra, pela Vera, pela Margarida, pelo Chico, por mim, pelo Cantão. Os alunos criavam. E isso faz com que o aluno seja o aprendedor e não só o professor seja o ensinador. Mas eu não acho que eu seja um professor excepcional, não. Eu acho que a Unicamp tem alunos muito bons. E a excepcionalidade passa pela dedicação de muitos desses alunos. Não todos, mas de muitos desses alunos. A matemática superior está bem cotada hoje no Brasil, mas a matemática básica, a matemática do ciclo fundamental, está em níveis bastante pobres. O que você tem a dizer sobre isso? Isso é uma tristeza enorme. Eu vou tentar colocar isso num contexto mais amplo. Quem é professor hoje no ensino fundamental? É alguém que trabalhava no comércio ou na indústria durante o dia, que faz uma faculdade paga à noite, a grande maioria com uma formação deficiente, e vai dar aula. E aí o que eu posso esperar de um professor assim? Ele repete o que foi feito com ele. Nós tivemos um professor aqui que chegou um dia estupefato com o fato de que a professora de matemática do filho dele deu errado numa questão porque o filho escreveu 3 igual a x. E a resposta certa era x igual a 3. E a professora disse que não era a mesma coisa. Que a resposta é 3. Então, 3, que é a resposta, tinha que ficar do lado direito. Onde já se viu escrever 3 igual a x? Mas era uma professora que teve esse perfil. Ou seja, trabalhava, estudou de noite e reproduziu a operacionalidade. Então, nós temos alunos que não sabem muito bem o que é somar, subtrair, multiplicar e dividir em termos de conceito. Tanto que perguntam para o professor: professor, esse problema é de mais ou de menos? Esse problema é de vez ou de dividir? Porque eles sabem fazer a operação, mas eles não sabem o conceito. Isso acontece em muitos cursos superiores também, em que nós temos cursos de equações diferenciais que não são cursos de equações diferenciais, são cursos de técnicas de resolução de equações diferenciais. Em 1970 e pouco, eu dei um curso de equações diferenciais e eu lamento dizer que eu dei um curso de técnica de resolver equações diferenciais. Eu não dei um curso de equações diferenciais. Hoje, eu daria um curso de equações diferenciais em que também o aluno tivesse que aprender a resolver e justificaria as técnicas. Mas eu daria um curso de equações diferenciais.
Agora, a condição, de novo pensando na matemática dos ciclos inferiores, se melhorassem as condições salariais dos professores, essa seria uma solução, uma condição necessária ou suficiente? Ou você acha que precisaria outras coisas também? Condição necessária, sim, suficiente, jamais. Um professor, para dar aula na escola pública, tem que fazer um concurso. Se o salário fosse maior, nós teríamos pessoas preferindo trabalhar como professores da escola pública. Nós teríamos pessoas mais bem qualificadas. Agora, nós também temos que trabalhar, nós temos que influenciar os formadores de professores. E para isso, é necessário que a gente aprenda a trabalhar junto com os pedagogos, que nós aprendamos a trabalhar com as licenciaturas. Em muitos lugares, a licenciatura é simplesmente igualzinho exatamente ao bacharelado até o 3º ano e depois se separam. Mesmo com a mudança do 3 e 1, que eram 3 anos de matemática e 1 de ciências humanísticas, e isso é distribuído agora ao longo dos 4 anos, nós não fazemos isso de maneira integrada. Quando nós temos muito a aprender com os pedagogos e eles têm muito a aprender conosco. Por exemplo, profissionalmente, tivemos uma palestra aqui de um aluno formado aqui que não quis fazer pós-graduação, era um aluno brilhante, porque ele foi comprado, digamos assim, a preço de ouro por uma grande firma de investimento. E o gerente dele um dia chegou e falou para ele, olha, às 2 horas vem o gerente geral da América Latina, otimiza isso aqui para mim. E ele, até as 2 horas da tarde, teve que otimizar. Agora, na escola, nós não temos tempo limite para resolver um problema. Um orientado meu, João Carlos Gini Martins, resolveu um problema de um rim artificial. Levou 7 meses para resolver isso aí. Quando a gente procurou o professor da medicina para dizer, resolvemos o seu problema, ele falou, não estou mais interessado. 7 meses é tempo demais. Então, eu acho que tanto nós podemos aprender com os educadores, como os educadores podem aprender conosco. Nem levar 7 meses e nem otimizar em 4 horas um problema. E isso eu usei esse exemplo paradigmaticamente. Será que os nossos alunos, quando entram, já podem, a partir do 1º ano, trabalhar com cortes de Dedekind? Será que nós devemos continuar a ter disciplinas numa sequência linear? Cálculo em uma variável, funções, limites, derivadas, integral definida, aplicação integral, para depois trabalhar com funções de várias variáveis, etc. Para depois trabalhar com sequências de séries, para depois trabalhar com equações diferenciais. Será que nós temos que trabalhar nessa sequência? Talvez os pedagogos pudessem nos dizer, olha, vamos trabalhar com outra sequência. E nós temos tido experiências muito interessantes. Na USP, nós tivemos experiências muito interessantes em que essa ordem foi invertida. E os resultados foram excelentes. Eu estou falando de uma das grandes universidades do continente latino-americano, com resultados muito interessantes. Mas ele foi capaz de sentar com os pedagogos e perguntar para ele. E a recíproca também é verdadeira. Nós temos que influenciar o trabalho que é feito na licenciatura. Há uma revista no Brasil de educação matemática na qual é muito difícil publicar. Ela se chama Zetetiqué. E eu posso dizer aqui uma satisfação enorme que eu tenho de ver que o professor Lúcio Tunes dos Santos e o professor José Mário Martins publicaram, eu não sei se havia mais autores desse artigo, desse trabalho, mas publicaram um artigo com muitas citações na Zetetiqué. E são pessoas que trabalham com a matemática aplicada dura. Agora, também é verdade que o professor Lúcio, o professor Martins, como eu, temos um pedaço do nosso coraçãozinho na educação matemática. E é verdade isso, né, Mário? Sim. Desculpa, não é para eu fazer pergunta, é para eu estar respondendo só. Johnny, fale um pouco de em que você está trabalhando atualmente. Por exemplo, você está dando aula ou devido à sua senioridade te deixa uma licença de não dar aula? Eu tive um cargo na administração durante esses
5 anos em que eu tive o cargo, eu dei aula todos os semestres e eu dava aula para 2 turmas, uma disciplina só para 2 turmas, ou eu dava 2 disciplinas para 4 turmas, o tempo todo. Então a minha senioridade às vezes me ajuda a escolher a disciplina. Esse semestre eu tenho 29 alunos, 14 da pós-graduação, uma pós-doutoranda que faz como observadora, ela diz que ela é aluno ouvinte, mas ela é muito mais do que isso, e um aluno ouvinte que está querendo fazer disciplinas como ouvinte para depois poder fazer a disciplina dentro da programação regular. E não tem cadeira livre na minha sala, então a minha senioridade não está servindo para nada, e a não ser está me ajudando a ter um contato com muito mais alunos. Alunos que querem aprender biomatemática e que não são avessos a me ensinar a usar o celular, o Moodle, o Python, o R. Então, existe uma troca aí de pegar um velho e fazê-lo programar em Python. É um desafio para os meus alunos. E a usar o celular, mais ainda. Mas a minha senioridade, talvez usasse, Mário, mas eu não consigo me conceber como professor universitário de matemática sem ser professor. Você já ultrapassou a idade da aposentadoria, vai continuar até a idade limite, que ainda faltam alguns anos? A minha esperança é que a minha saúde resista. Nós temos um colega do nosso departamento de matemática aplicada que diz que me imagina chegando aqui de bengala e fralda para dar aula, porque eu gostaria de poder chegar até a idade limite, fazer a compulsória e eu gostaria de continuar como voluntário. E nós temos experiências aqui no IMEC de grandes nomes de docentes que continuaram, sem bengala e fraldão, claro, mas continuaram depois da idade da aposentadoria compulsória a contribuir como pesquisadores e como docentes. E eu gostaria de fazer isso aí. Em que tema de pesquisa você está trabalhando agora? Eu tenho trabalhado dentro da biomatemática com ecologia matemática. A ecologia matemática tem 4 principais divisões. Tem uma nova, que é a economia da preservação, em que tanto as pessoas que trabalham com preservação de áreas ou a recuperação de áreas degradadas e pessoas que estabelecem políticas públicas precisam de matemática para criar estratégias para que a única solução daquela área não seja ser desmatada ou destruída para fazer mais uma mina, mas que possa criar recursos econômicos para a região e para o país com um turismo ambiental. Essa é uma área nova, quem trabalha com isso são os ingleses. Quando eu comecei a trabalhar com ecologia matemática, havia 4 grandes divisões: mudanças globais, dinâmicas populacionais, epidemiologia e impacto ambiental. E eu tenho tido o prazer de trabalhar com problemas que misturam impacto ambiental com a presença de doenças, seja em animais, seja em pessoas, provenientes de mudanças globais e que afetam a dinâmica populacional. Talvez eu tenha me confundido aí, mas na verdade eu tenho trabalhado com as 4. Claro que subjacente está a análise numérica. Então, eu tenho um doutorando, Tiago Iuso, Minhaoka, trabalhando com a identificação de parâmetros para o espalhamento da Zika, usando o estado do Rio Grande do Norte para verificar o trabalho que ele está fazendo. Assim como nós temos, e como eu tenho, uma aluna de doutorada, a Camila Palhares, que trabalha usando parâmetros já calculados por uma doutorada, a Juliana Marta Rodrigues Souza, usando para fazer o estudo da presença de vespas irradiadas que possam ser predadores de certos insetos que transmitem doenças.
Então, eu tenho trabalhado bastante com isso aí. Por exemplo, um problema muito interessante foi gado em confinamento, que é objeto de uma mosquinha chamada a mosca do chifre, que pica aquela pele muito tenra que o gado tem perto do chifre. Agora, não dá para jogar veneno, não dá para dar veneno para o boi, de maneira que na corrente sanguínea haja um veneno que mata essa mosca do chifre, que faz com que caia o aumento de peso, caia a produção de leite. Então, uma das técnicas a ser testada é a introdução de um besouro coprófago, que a gente chama, como caipira eu posso dizer isso com todo respeito, é um besouro vira-bosta, que pega uma parte do bolo fecal onde estão os ovos dessas moscas dos chifres e leva para o lugar onde estão os seus filhotes, e alimentando-se eles matam os ovos na mosca. Agora, o lugar para fazer experiência com esse convívio entre o gado, a mosca e o besouro é no modelo matemático, não no campo, onde a gente pode criar um tipo de super besouro ou de super mosca. É muito arriscado a gente fazer experiências em vivo. A gente faz experiências in vitro ou a gente faz experiências em matemática, em modelos matemáticos. Então, essa tese foi uma tese que dependeu fortemente de derivação espaço-Hilbert e as aproximações todas com aproximações todas usando elementos finitos de segunda ordem. Também o estudo da introdução de uma alga exótica para a fabricação de chiclete na Baía de Mangaratiba, em que a gente pegou a Baía de Mangaratiba, já estudada, nada original, resolveu equações de Stokes para a circulação da Baía de Mangaratiba, nada original, usou essa solução para estudar a interação entre duas espécies de algas que competem com a presença de poluentes que saem da Baixada Fluminense. Então, nenhum desses problemas em si é original, mas a combinação desses problemas com a propositura de uma resposta matemática para autorização ou não da introdução da alga, isso sendo feito não lá na Baía de Sepetiba, mas sendo feita no programa de computador, isso sim foi um trabalho original e que eu lembro de praticamente todas as teses que eu orientei, porque eu trabalho muito com essa coisa de brilho nos olhos. Eu estou indo para a minha 59ª tese. Há uma pessoa que diz, não, você foi meu orientador, mas eu não lembro. E eu lembro da tese dele, em Rio Claro, mas eu não sabia que eu tinha sido co-orientador dele. Mas se de fato eu fui orientador dele, como ele diz, então a minha próxima tese é a minha 60ª tese. Claro que eu não chego aos pés do Martins e do Roden, mas mesmo assim é um número que me faz sorrir. Eu estou contente de ter aproveitado a minha vida aqui trabalhando com a formação de formadores. Johnny, muito obrigado. Então, nos despedimos e até a próxima entrevista. Muito obrigado, Mário. Foi um prazer estar aqui falando de coisas do meu coração.